Olá, queridos, tudo bem com vocês? A gente vai para a nossa segunda lição prática a respeito dos versículos 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios, tá bom? A lição é o perigo de um cristianismo constituído de espectadores. Nós aprendemos, quando estávamos estudando esse texto, que o crescimento ele acontece segundo a justa cooperação de cada parte. Entretanto, o modelo de igreja moderno muitas vezes promove um cristianismo passivo. Nós criamos um sistema, querido, onde os profissionais aqui, os pastores e a equipe ministerial fazem 90% do trabalho ministerial e a congregação, os leigos, vêm apenas para consumir um serviço religioso. Eu estou falando aqui de música e de sermão, tá? Que é a mercadoria oferecida para uma igreja mercantilista. Isso é o oposto direto do que Paulo escreve nesses dois versículos. A igreja, queridos, ela não é um show para se assistir. A igreja é um corpo para funcionar. O propósito dos líderes não é fazer o ministério, mas equipar os santos para que eles façam o ministério. Eu estou basicamente aqui me referindo aqui aos versículos 11 e 12 do capítulo 4, quando Paulo diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, tudo mais, tá bom? Evangelistas, para que eles preparassem a igreja, entende? Preparar a igreja para funcionar, preparar a igreja para que ela chegue ao pleno conhecimento, à plenitude da fé e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Essa é a ideia, na verdade. A ideia é maturidade, querido. A ideia é maturidade. O que a gente vê hoje não é uma igreja sendo preparada para isso. O que nós temos hoje é uma igreja de consumidores. Me entristece falar dessa forma, tá? Eu sofro com essa realidade de olhar para a igreja e perceber essa característica que destoa tanto daquilo que Deus projetou para a igreja. Eu tenho dito, eu disse para os irmãos aqui, domingo passado, que eu enfatizei isso exaustivamente. E olha que eu penso que a culpa dessa cultura que está sobre a igreja hoje é da própria liderança. Eu não sei se você já ouviu, querido, eu já ouvi muito isso. Venha receber a sua bênção, venha buscar a sua bênção na igreja tal, hoje à noite, o homem de Deus vai estar orando e ungindo, venha buscar a sua bênção, essa coisa toda. Você já ouviu isso? E as pessoas vêm para a igreja buscar uma bênção. Irmãos, isso é maligno, queridos. Eu não posso, eu não sei nem o que que eu digo, mas para mim isso é maligno. Nós não vamos à igreja, nós não vamos ao templo cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos, é para buscar uma bênção. A gente vem aqui cultuar a Deus. Eu venho para cá para oferecer a Deus o meu culto. Eu não venho buscar uma bênção. Provavelmente, com toda certeza, eu vou sair daqui abençoado, mas eu não saio de casa para buscar uma bênção. Eu saio de casa para me reunir com os meus irmãos e ali juntos nós vamos adorar, nós vamos ofertar ao nosso Deus um culto agradável a Ele. É essa a mentalidade que precisa ser construída ou restabelecida na vida da igreja. Você não vai buscar uma bênção, você vai para ofertar a Deus o seu culto. Esse é o lugar, o prédio onde nós nos reunimos como igreja e família de Deus, nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, para ofertar a Ele o nosso culto, querido. Nós fazemos isso cantando, nós fazemos isso ofertando ao Senhor, nós fazemos isso dando toda a atenção que nós pudermos dar à ministração da palavra, tentando aprender, mas eu venho para cá não buscar uma bênção, eu venho para cá para adorar a Deus, eu venho para cá para oferecer a Deus a minha adoração. Escute o que eu vou te dizer, querido. Se você é um crente, você é um membro do corpo de Cristo. Se você não está ativamente usando os seus dons ou outros meios para servir no corpo de Cristo, você não é apenas um membro inativo, não é apenas um consumidor. Você está ativamente impedindo o crescimento do corpo.
Ah, pastor, você está exagerando. Escute o texto, querido, escute. E cada parte, versículo 16, Efésios 4:16. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Como é que o corpo se desenvolve? Como é que o corpo se torna saudável? O texto diz: é quando cada parte cumpre a sua função específica. Percebe isso? Ao cumprir a minha função, ao cumprir o meu chamado, eu estou, de certa forma, ajudando o meu irmão a que ele cresça também. Essa ideia, eu diria, querido, é ruim você falar isso porque parece prepotência, na verdade, mas a leitura que eu faço é de que essa é a vontade de Deus para a igreja. Quando Deus planeja a igreja, quando Deus traz a igreja à existência, ele queria que cada um de nós, cada membro no corpo de Cristo, cumprisse o seu papel. Qual é o seu papel? Não sei, querido. A igreja precisa de pregadores, é verdade, precisa de líderes, a igreja precisa de intercessores, a igreja precisa de adoradores que cantem, que toquem, a igreja precisa de pregadores nas células, a igreja precisa de gente na recepção, a igreja precisa de um ministério de recepção, a igreja precisa de um ministério de mídia, no nosso caso aqui nós temos um ministério, a igreja precisa de alguém na sonoplastia da igreja, do som, a igreja precisa de pessoas que visitem os outros, a igreja precisa de tanta gente, querido, assim para trabalhar. Não é possível que você não se encaixe em algum desses lugares. Por isso Deus deu à igreja dom de ajuda, dom de intercessão, dom de socorro, dom de misericórdia e tantos outros dons que o Senhor deu. Por quê? Porque a igreja precisa. Os dons foram dados para servir a igreja, para tornar a igreja um lugar agradável, para tornar a igreja um lugar atraente às pessoas que não conhecem a Cristo. Mas se nós tivermos essa percepção, querido, de consumistas, se nós tivermos essa mentalidade de consumidores, nós não ajudamos. Quem tem essa mentalidade consumista, de consumidor, diz assim: eu dou o meu dízimo, eu oferto na igreja, eu participo dos cultos, o restante o pastor que se vire. Tem alguém doente, o pastor que vai visitar. Alguém está faltando aos cultos, o pastor que vai atrás. Ah, aconteceu alguma coisa? O pastor. Ah, isso, o pastor. Ah, aquilo, o pastor. Eu estou pagando. Ele que se vire. Ele está recebendo para fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Essa mentalidade, ela tem a origem dela no inferno. Eu vou repetir, querido. Essa é uma mentalidade que tem a sua origem no inferno. Isso não vem de Deus. Não, não pode vir de Deus. É só você ler o texto. Qual é a vontade de Deus para a igreja, querido? Eu vou ler o texto mais uma vez. Em vez disso, versículo 15, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é maturidade, é conformidade com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, que trabalhe em harmonia e coesão, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, assim como a minha mão tem uma função, assim como os meus olhos têm uma função, assim como a minha boca tem uma função, assim como meus ouvidos têm uma função, assim como cada órgão do meu corpo tem uma função específica, cada membro no corpo de Cristo tem uma função específica, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Você entende isso? Aceita isso como verdade? Será que você está disposto a ajustar a sua vida e a buscar conhecer qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Se isso acontecer, querido, eu consegui alcançar o meu objetivo aqui. Tá? Deus abençoe você.